a voltar, como a Laís falou, ao primeiro amor. O Senhor está voltando, está dizendo para eu e para você, para que nós possamos desejar que essa chama, ela acenda o nosso coração, para que num momento como nós vivemos essa semana no Rio de Janeiro, a gente fique perdido sem saber o que fazer. O Senhor está nos chamando, e a minha oração é: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque eu vi muitas, eu falei hoje de manhã com as meninas, eu vi muitos comentários sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas uma postagem da Rafaela, eu falei assim: Senhor, se todos os crentes olhassem para este momento, tendo este pensamento, nós seríamos diferentes. A Rafaela postou o que nós vimos ali, 100 e tantos jovens morrendo, é sinal de que a igreja falhou, é sinal de que a igreja fracassou. E não estou falando de igreja, denominação, estou falando de mim e de você, porque são jovens, e se eles estão morrendo lá fora, é porque nós como igreja estamos falhando na oração, estamos falhando no evangelismo e no amor. Porque se eu não sinto tristeza no meu coração por um jovem que se perde, a palavra do Senhor diz: não tem como você dizer que ama o Senhor se você não ama o seu irmão. Não importa como é esse irmão, não importa por onde esse irmão está passando. A Bíblia vai dizer também que ele largou as 99 e foi atrás daquela que se perdeu. Como igreja, eu e você, o Senhor está nos chamando hoje para que essa chama, ela acenda o nosso coração novamente. Não para a gente vir à igreja para orar e clamar apenas pelas nossas necessidades. Ah, Senhor, ouve a minha oração. Ah, Senhor, eu necessito disso, eu necessito daquilo. O Senhor hoje está nos chamando para nos levantarmos como igreja e clamarmos para que essa chama, ela seja acesa no nosso coração novamente. E se você não teve nunca essa chama acesa no seu coração, clama a Ele nesta noite. Eu queria que os adolescentes se levantassem, amém? E que vocês clamem nessa noite também, que vocês orem pelos amigos de vocês, por aqueles que estão lá fora se perdendo, por aqueles que estão lá fora precisando do Senhor Jesus. Como igreja nós precisamos nos levantar, como igreja não podemos estar parados, como igreja não podemos estar extasiados. Acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez, que o nosso louvor não seja apenas de lábios, que o nosso louvor não adianta cantar se o nosso coração não está sendo movido por essas canções. Não adianta adorar se o nosso coração não está sendo movido pela oração, se o nosso coração não está sendo movido pelo louvor que nós cantamos. O Senhor está dizendo basta, o Senhor está dizendo basta, o Senhor está dizendo basta. Será que Ele tem se agradado do nosso louvor? Será que o nosso Deus está se agradando da nossa vida? Será que Ele olha para mim e para você e Ele diz: filho amado, em quem me comprazo? Ou Ele diz: vomitar-te-ei da minha boca, porque és morno? Deus, não queremos ser mornos, não queremos ser mornos. Vamos clamar para que essa chama acenda o nosso coração, para que essa chama acenda o nosso coração. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nos colocamos como igreja, pedindo perdão, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, pela nossa mornidão. Nos tira, Deus, deste lugar, nos arranca deste lugar. Nós queremos ser cheios do Teu Espírito, queremos ser cheios da Tua presença, Senhor. Queremos verdadeiramente ser luz para as nações, queremos fazer diferença, ó Deus, por onde nós passarmos, aonde nós andarmos. Queremos, Senhor, ler a Tua palavra e fazer cumprir a Tua palavra nas nossas vidas. Deus, queremos que a Tua palavra, ela seja verdade, Senhor, nos nossos lábios. Queremos que a Tua palavra, ela seja verdadeira na nossa caminhada. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se mova em nós e através de nós. Se move, Senhor, se move, Senhor. Vai tocando, Deus, vai tocando em cada coração. Senhor Deus, que Tua brasa acesa de Cristo Jesus venha sobre cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre o teu coração nesta noite. O Senhor, Ele tem novidades. Não precisamos nos acostumar
com as águas pelos joelhos, pelos tornozelos. Não precisamos nos acostumar. O Senhor está nos convidando a avançarmos. O Senhor está nos convidando a irmos mais um pouquinho, a colocar lenha nesta fogueira, para que essa brasa se acenda, porque o Cordeiro virá, ele virá, queridos, o Cordeiro virá para buscar uma igreja incendiada, para buscar uma igreja viva, para buscar uma igreja adoradora, para buscar uma igreja que ama o seu próximo, para buscar uma igreja que está clamando: clama, clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você. Clama a esse Deus, busca esse Deus, busca as novidades do Senhor. Não venha para este lugar de qualquer maneira. Não venha para este lugar de qualquer maneira. Este lugar não é qualquer lugar. A igreja do Senhor não é qualquer lugar. Não menospreze esse lugar. Não menospreze este lugar. Ouça bem o que eu estou falando com você. Não menospreze este lugar. Porque este lugar é chamado casa de oração. Este lugar é chamado lugar onde a presença do Senhor se manifesta. A casa do Senhor não é qualquer lugar. Então não venha para cá de qualquer jeito. Não venha para cá de qualquer jeito. Não pense você. Não pense você que este lugar é qualquer lugar. Não pense você que talvez pelo número reduzido de pessoas o Senhor não se manifesta aqui neste lugar, porque Ele se manifesta assim. A presença do Senhor neste lugar. Ah, Vanessa, mas eu não sinto. Ah, Vanessa, mas eu não ouço. Talvez porque você precisa limpar o seu coração. Talvez porque você está precisando aguçar o Espírito Santo que habita em você, porque Ele se manifesta neste lugar. E o Senhor, Ele está neste lugar contemplando cada coração, ouvindo cada oração, como o pastor Dimas disse no sábado, na quarta-feira, dizendo que dia é hoje. No dia que nós nos mudamos para este lugar, o Senhor levantou um profeta para dizer que Ele ouviria as orações feitas neste lugar. E eu quero dizer que Ele tem ouvido. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui por vir. Eu não saí da minha casa hoje por vir. Já é o terceiro culto meu hoje. Já tive de manhã com as meninas, já tivemos no impacto. Eu podia ir para minha casa. Eu podia dizer: Senhor, estou ruim, estou doente, vou ficar em casa. Mas eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará. Queridos, nós precisamos nos levantar. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. O diabo não está brincando. O diabo não está brincando. Eu queria que nesta noite você levantasse um clamor. Nós vamos levantar um clamor nessa noite. Nós vamos levantar um clamor nesta noite. Porque o diabo está querendo ceifar vidas. Existem vidas que ele está querendo tirar. São jovens, são homens, são mulheres, são crianças. E nós, como igreja, não podemos ficar parados. Como igreja, não podemos achar que é normal. Não é normal, não. Não é normal, não. E quando eu li aquela postagem da Rafaela, falando: nós erramos como igreja, nós deixamos de pregar a palavra, falei: Senhor, nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, porque nós fomos chamados para gerar vidas. O Senhor nos chamou para gerarmos vida. O Senhor nos chamou para gerarmos vida. Nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo. Oh, Senhor, e nós queremos nos levantar nesta noite como igreja para clamarmos por aquele que não te conhece, aquele que está andando, Deus, no caminho errado. Alcança cada coração. Alcança, Deus, cada coração que precisa do Senhor. E que nessa noite o nosso coração seja cheio da Tua presença. Que o nosso coração seja cheio do Teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, vem neste lugar. Vem, Senhor, sobre o nosso coração. Incendeia. Que essa chama venha arder, Senhor, em nós. Ah, Senhor,
a chama no teu espírito, a chama na tua presença. Senhor, tudo aquilo, Pai, que é impedimento no coração, toda dureza, toda falta de perdão. Senhor, em nome de Jesus, faz cair por terra nessa noite. Senhor, faz cair por terra toda tristeza, toda amargura, toda decepção. Senhor, em nome de Jesus, toda frustração. Senhor, toda frustração. Deus, Senhor, toda frustração. Nós nos frustramos porque colocamos as nossas ansiedades no lugar errado. Colocamos a nossa expectativa no homem, colocamos a nossa expectativa no presidente da república, no trabalho que nós temos, no nosso salário, e nós nos frustramos. Mas nessa noite eu quero te convidar, coloca as suas ansiedades diante do Senhor, entrega a sua vida a Ele nesta noite, entrega a sua vida a Ele nesta noite. O nosso Deus está voltando, querido, o nosso Deus está voltando para buscar a igreja dele. O nosso Deus está voltando para buscar a igreja dele. Ele não está voltando para buscar a Ialuna, a Assembleia de Deus ou a Igreja Batista. Ele está voltando para buscar a igreja dele. E a igreja do Senhor somos eu e somos você. Se posiciona, vamos nos posicionar diante do Senhor. Não vamos nos acomodar. Não se acomode. Não se acomode, mas deseje essa presença, deseje esse brilho, deseje esse Espírito e essa vida que Ele tem para mim e para você, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Acende outra vez, a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, a nossa geração venha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar, a nossa geração venha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar, me batiza com fogo, reacende a chama em mim, me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Se você não é batizado em línguas, se você não fala em línguas, peça ao Senhor nessa noite. Se você deseja o dom de profecia, peça a Ele nesta noite. Peça a Ele o dom de cura, peça a Ele o dom, peça a Ele. Em ti é como o vento em ti, eu vejo paz como que de fogo, usando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a casa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento e acender a casa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza
Vamos continuar adorando o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas, amém? Aleluia. Você vai receber o seu envelope. Gostaria de chamar o pastor Rosenildo aqui, por favor, para orar pelas ofertas. Amém, querido? Você vai receber o seu envelope aí. Amém? Quando você recebe o seu envelope, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Mateus 6. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 31, que diz assim, ó: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas ele diz assim no versículo 33, e grave bem: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? De repente você, como eu, como foi ministrado aqui, nós estamos vivendo um tempo de frieza, um tempo ao qual nós não estamos nos dedicando como deveríamos nos dedicar ao Senhor. Mas essa noite o Senhor está me chamando para estar mais próximo dEle, para viver o sobrenatural que Ele tem para mim e para a sua vida. E não é pouca coisa não, queridos, é muito o que o Senhor tem para mim e para você. O problema é que muitas das vezes nós escolhemos, e as nossas escolhas muitas das vezes está nos afastando de estar na presença do Senhor. Amém? Então que nessa noite, como nós lemos aqui, né, que nós possamos mesmo estar nos colocando dessa forma, buscando ao Senhor primeiramente, porque Ele diz que todas as outras coisas Ele acrescentará na minha e na sua vida. Então, se você não chegou ainda na sua casa, se não chegou ainda na sua vida, busque o Senhor, clame, porque Ele há de fazer o milagre acontecer na sua vida. Amém? Se você já ofertou, coloque-se de pé, por favor, e vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esta oportunidade de mais uma vez na tua casa poder livremente adorar, Senhor, a Ti com as nossas ofertas, apresentando-as aqui para os dízimos dos seus filhos, Pai, consagrando, pedindo que o Senhor abra mesmo as janelas dos céus, derrama, Senhor, bênção sem medida sobre os teus filhos, sobre a tua casa, Pai, que tudo aquilo, Pai, que nós olhamos e achamos que não tem jeito, olhamos muitas das vezes e temos uma conta que vai vencer amanhã, e eu não tenho o recurso, mas o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Então, quando nós estamos precisando de algo, nós precisamos fazer uma ligação direta, que é joelho no chão em oração, porque o Senhor é aquele que ouve a nossa oração. O Senhor, como nós ouvimos aqui ainda há pouco, o Senhor, Ele falou que neste lugar, a oração que fosse feita nesse lugar, que Ele estaria com os ouvidos dele abertos para ouvir as orações. Então clame, querido, clame ao Senhor de todo o teu coração, e entrega de verdade, porque muitas das vezes
nós estamos retendo aquilo que é do Senhor, aquilo que nós devemos entregar ao Senhor, nós estamos retendo, e com isso a nossa bênção também está sendo retida. Então que o Senhor nessa noite possa me abençoar e te abençoar através dessas ofertas, em nome de Jesus. Amém, querido? Pode trazer a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido? Pode sentar. Eu queria falar um pouco a respeito dos avisos e lembrar que nós teremos próximo sábado teremos a nossa Santa Ceia, amém? Dia 8, e no dia 7 de dezembro nós temos o nosso batismo, e nós precisamos, queridos, nós precisamos que você confirme o seu nome. O diácono Eduardo está responsável para fazer essas anotações, porque se você não der o seu nome para ele, nós vamos entender que você não quer estar naquele lugar, e seria muito importante nós estarmos ali unidos e prestigiando aqueles que vão passar pelas águas, amém? Porque com certeza vai ser um momento muito importante e impactante na vida deles, e nós como igreja precisamos fazer a diferença. Então, se você não deu o seu nome ainda, nós precisamos fechar o ônibus, mas nós só vamos conseguir fechar se vocês abraçarem essa causa junto conosco. Mas eu não vou de ônibus, vou de carro. Ainda assim, dê o seu nome para o diácono Eduardo, porque nós precisamos saber pelo menos a quantidade. Mas não vai ter o ônibus, ok, mas nós precisamos ter pelo menos a quantidade de pessoas que vai estar ali, porque nós precisamos também organizar a alimentação. Então tudo tem uma organização. Se você não deu o seu nome, como é que eu vou saber como é que nós vamos saber que você vai estar ali? Amém? E outra coisa, o nosso retiro já está batendo as portas. Nós tivemos 1 ano para poder fazer esse acerto. Então, você que pegou o carnezinho, você que ainda não pegou, você que deseja estar conosco lá no ano que vem, se Deus quiser, a cozinha já está pronta, já tem um novo quarto para vocês poderem desfrutar, a quadra vai estar pronta, para que nós possamos ali junto, em família, estar naquele lugar, queridos, em unidade. Mas não é confortável porque eu durmo no chão. A gente vai organizar alguns mutirões para poder antecipar. Vai ser um futebol, né, lá no sítio. Dia 9, quem puder, só dá o nome aqui depois pro diácono Eduardo, tá bom? Dia 9 de novembro, tá bom? Para a gente fazer um mutirão, fazer um futebol, domingo, no domingo. Amém, queridos? Olha só, esse mutirão, ele é necessário, porque nós precisamos deixar aquele espaço organizado para o dia 7 de dezembro, para quando nós chegarmos ali, está aquilo tudo bonito. E como isso vai acontecer? Eu e você. Mas é só os homens que vai estar ali dia 9? Sim, o trabalho braçal, mas tem a parte dentro de casa, né? Tem a outra cozinha também. Então, as mulheres que puderem, junto com seus maridos, puderem estar ali, vai ser ótimo. Hoje eu estive lá pertinho, deu vontade de ir lá, mas eu estava sem a chave, eu estava trabalhando com o pastor Hildo. Eu estive lá ao lado do pedágio hoje, fazendo um trabalho, e cheguei em casa já
Felipe já estava saindo, então não deu para me chegar aqui para o momento ali no impacto, mas quando eu chego naquele lugar ali, é uma alegria muito grande. Então eu tenho certeza que você, quando chegar ali, você que só foi o ano passado, quando você chegar, você vai ver uma cozinha nova, um quarto novo, uma passagem nova, que existe uma nova passagem. Então tudo está ficando diferente e está sendo modernizado para que você, para que nós possamos chegar ali e encontrar um lugar de aconchego, um lugar de alegria. Amém, querido? Então, como o pastor falou, dia 9, nós já estamos convocados. Então, se você não tem compromisso dia 9, não marque nada, porque já está agendado 9 de novembro, para que estejamos ali para fazer um mutirão. Amém? Vai ser um horário, o pastor Hildo vai passar para você daqui a pouco. Amém? Congresso dos Jovens. E o nosso retiro, tá, querido? Não esquece que já está bem próximo. Nós tivemos um ano para fazer esse acerto. Agora, você vai chegar para mim e eu vou dizer para você, infelizmente, nós vamos ter que acertar tudo de uma vez só. Amém? Não tem como parcelar agora. O parcelamento foi no início do ano. Foram 10 parcelas, tá? Agora, vamos ter que pagar a integral. E no dia 15 e 16, teremos o nosso Congresso dos Jovens. É só para os jovens? Quem é jovem aqui? Então é para todos nós, tá bom? 15 e 16. Porque se nós estivermos aqui dando força para esses jovens eles vão ver em nós um referencial. E amanhã, quando nós precisarmos deles, eles também vão estar aqui nos apoiando. Amém? Então vamos apoiar os nossos jovens. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Estende sua mão para cá. Amém? Senhor, nós colocamos a vida do teu filho agora diante do Senhor. Pai, eu sei, Pai, que o Senhor já colocou a palavra nos seus lábios. Eu sei que o Senhor já colocou, Senhor, aquilo que Ele vai derramar, vai liberar sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, que o Senhor seja com ele agora. Usa o teu filho da maneira que o Senhor quiser e capacita ele a cada dia, Pai, para ser um canal do teu fluir. Pai, que ele não venha reter nada do que o Senhor já colocou no teu coração, para que a tua igreja hoje venha a receber. Deus, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Graça e paz. Shalom mais uma vez. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos nessa noite, por favor. Livro de Gênesis. O capítulo da lição de hoje. Glória a Deus. Livro de Gênesis, no capítulo da lição de hoje. À medida que você for achando, se coloque de pé, por favor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, Gênesis 12, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra
até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Aleluia. Aleluia. O salmista disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, ou aprender no seu templo. E como é bom estar na casa de Deus, como é bom estar nesse lugar que é chamado casa de oração, casa de louvor. E a palavra de Deus diz que o inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aleluia. E ele nos fala, principalmente para os jovens, né? Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. E a palavra de Deus também fala: tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Daí surgiu a expressão, tá ligado? O mundo copia as coisas de Deus. O mundo, o diabo, ele é imitador. Ele faz, se possível, até de anjo de luz para enganar os escolhidos. E quem será enganado? Aquele que estiver desapercebido, aquele que estiver distraído. Mas tem uma certa passagem que fala que mesmo os servos de Deus, mesmo os discípulos de Jesus, assim como as virgens, né? Uma parábola que foi colocada por Jesus aos discípulos, as 10 virgens. Existiam 2 grupos de virgens: as virgens prudentes e as virgens nécias. Chegou um certo momento em que ambas, tanto as virgens nécias, que não vigiavam, chegaram a adormecer, e as que vigiavam também adormeceram, porque o noivo aparentemente se demorara. Você já foi num casamento em que a noiva normalmente demora? Às vezes meia hora, não é normal que a noiva atrase. É normal que tenha esse ar de suspense, né? Quando a noiva chega, tem aquela expectativa, né? Aquela sensação de demorou para se preparar, mas se preparou muito bem. Mas nesse quesito, em relação à vinda do Senhor Jesus, que é o noivo, não vai ter espera, não vai ter prorrogação. O juiz vai chegar aos 45 do segundo tempo, vai terminar o jogo, e não vai ter prorrogação. E mesmo aquelas prudentes, as virgens que guardaram azeite na botija, guardaram azeite de reserva, elas adormeceram. Muitas vezes acontece conosco. A gente busca o Senhor, ora, lê a palavra, mas em determinado momento a gente está como meio anestesiado. Já estou acostumado. Uma certa vez no trabalho, a gente tinha a oportunidade de um minutete de oração, de palavra ali antes de começar o trabalho, e ali o Senhor colocava a palavra na nossa boca para que falasse ali, às vezes 5 minutos, às vezes 4 minutos, 1 minuto. Não, vamos fazer a nossa oração? Vamos. E o Senhor, Ele pode falar em fração de segundos conosco. E para isso nós precisamos estar.
ligados, precisamos estar atentos. Fração de segundo, o Senhor pode falar conosco. E as oportunidades que a gente recebia, a gente falava ali. E muitas vezes a gente está achando, você está com esse fogo assim porque você é novo convertido. Você tem quantos anos? Eu falava na época, eu tenho 3. Deixa eu ver quando passar o tempo. Eu falei, se passar o tempo e se eu me esfriar, eu quero me converter de novo. Eu quero aceitar Jesus. Senhor, eu preciso aceitar o Senhor, porque eu estou frio na fé. Eu não quero ser aquele que se acostuma com o passar do tempo. Já estou acostumado a fazer isso, já estou acostumado a ir à igreja. Mas a gente nunca deve dizer, já estou acostumado, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e é com temor e tremor que a gente deve se apresentar na presença de Deus. Quando a gente recebe uma oportunidade para falar, ou para cantar, ou para fazer qualquer coisa, principalmente relacionada às coisas de Deus, a gente deve fazer com muito temor, porque a glória é de Deus. A gente fica grato, né, por ser usado por Deus. A gente fica trêmulo, a gente fica nervoso muitas vezes, mas o Senhor, Ele nos acalma, porque o próprio Senhor Jesus disse, quando estiverem na presença dos governadores, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o meu Espírito, Ele falará por vós. E se há o Espírito Santo de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras na nossa boca para a gente falar. Abra sua boca e a encherei. Aí você pode falar, mas eu sou novo convertido, mas eu não sei ler direito, eu não sei falar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Muitas vezes vão olhar para você e dizer, você? Você? Ou seja, a pessoa te conhece, você fez isso, você fez aquilo, e agora você está dando uma de crente, agora quer andar certinho. O diabo, ele vem com palavras de acusação para nós, ele usa muitas vezes pessoas, principalmente do nosso ciclo de convívio, do nosso ciclo familiar, mas a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, né? Mas existe uma causa, existe algo que vem antes, que não andam segundo a carne, que não andam segundo as suas vontades, mas segundo a vontade daquele que o arregimentou para o exército. E no exército nós temos que estar sempre prontos. Mesmo que diga, não estou pronto. Mas, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E como disse, Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Normalmente, a pessoa que Deus escolhe, a pessoa que Deus usa, às vezes tem alguma dificuldade numa área da sua vida, e Deus fala, eu vou transformar a sua vida, e a sua vida vai ser um testemunho vivo, para que as pessoas, olhando para você, vejam o meu poder. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. Muita gente conjectura o que ele tinha, né? Qual era um pecado, era uma tentação que ele sofria. E ele disse que orou 3 vezes a Deus para que tirasse aquele espinho na carne. Mas Deus disse para Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Por isso, quando o Senhor te chamar, você vai dizer assim, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, eu não sou digno, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sou eu mesmo, Senhor. E numa posição de humildade, Deus pode te exaltar, porque você vai saber que não vai vir de você,
mas é o Senhor agindo na sua vida e através da sua vida. Moisés falou: eu sou pesado de língua. O que seria pesado de língua? Ser pesado de língua seria gago? Seria uma palavra muito dura? Ou uma palavra, enfim, a gente pode conjecturar várias coisas a respeito dessa frase. Deus ficou tão nervoso com ele, tão furioso com ele, de tanto ele falar que eu não sei falar direito, eu não sou nada. Tá bom então vou chamar seu irmão Arão para falar com você, tá bom? A paciência de Deus conosco, para que a gente cumpra o chamado que Ele tem para nós. Mesmo a gente colocando as nossas limitações diante dEle, porque nós devemos fazer isso. Senhor, mas eu estou com essa dificuldade. Senhor, eu tenho isso, tenho esse problema. Mas Deus disse para Gideão: vai nessa tua força, homem valente. Quem eu, homem valente? Vai nessa tua força, mulher valorosa, mulher valente. Quem eu? É você mesmo. Porque quem está contigo é o general de guerra, o Deus que nunca perdeu uma batalha, que vai estar à frente da sua guerra, da sua luta. E o inimigo vai ver o brilho de Cristo em você e vai falar: não, com aquele ali não posso não. Aquele ali tem uma luz diferente. Aquele ali é diferente. E com Deus dele eu não posso. O diabo ele vai lançar ciladas, ele vai lançar coisas para nos desviar do foco. Distrações. Quantos nós distraídos nos dias de hoje com coisas que nos tiram do foco, nos tiram do propósito de Deus, de buscar o Senhor. As ocupações da vida têm nos afastado cada vez mais do Senhor. Quando comecei na minha carreira profissional como estagiário, antigamente não era jovem aprendiz, não era menor aprendiz, era patrulheiro. Olha que nome é esse que inventaram, patrulheiro. Eu era adolescente, era um projeto que tinha de 14 a 18 anos, que atendia adolescentes para encaminhar para o mercado de trabalho. Aí o nome que deu para os jovens aprendizes era patrulheiro. Nós vamos treinar para soldado, para ser soldados. E naquela trajetória ali a gente estava sendo preparado, né, para algo além, para algo mais sério, mais sólido. E como a gente começou, a gente conheceu um pouco da informática, estava no iniciozinho, né, do computador com tela gráfica, tela colorida, as telas antigas, só via letra verde, só via números, só via letras, ou só via uma tela preta, e você tinha que digitar os comandos ali, até para entrar no Windows, você tinha que digitar o Windows, ou o Win, aí entrava lá naquela tela, a modernidade. Aí disseram para a gente: o papel vai acabar, as tarefas vão diminuir, a gente vai ter mais tempo, porque a tecnologia vai reduzir o nosso esforço, a quantidade de papéis vai diminuir, porque vai ser tudo na tela. Mas eu olho para trás e falo: ao invés de diminuir, o trabalho aumenta. Quanto mais a tecnologia avança, mais tempo você fica no trabalho, com aquela função ali, com aquela atividade, e ali você sendo sugado, e ali você sendo explorado para que você dê o seu melhor, e além daquilo que você tem. Bem, eu trabalhei 12 horas, aí, não pode fazer hora extra, mas vai ter que fazer aquele serviço lá, você vai ter que ir, meu Deus, tem que ir além. Mas a tecnologia nos chegou para diminuir o trabalho e a gente acaba ficando mais assoberbado. E a gente acaba perdendo as prioridades. Já não consegue acordar mais cedo para poder fazer o devocional antes de sair do trabalho. Não consegue dar aquela pausa ali no momento de lanche, no momento de almoço no trabalho. Porque às vezes você sai para poder almoçar fora,
quem trabalha fora. E na volta para casa você fica preso no trânsito, às vezes dentro do ônibus, em pé, no trajeto de 2, 3 horas, e você não consegue se concentrar, muito menos ler a Bíblia, orar, e ali você já perdeu tempo, e você não consegue ter essa qualidade de vida com o Senhor. E coisas que deveriam ter vindo para diminuir o nosso tempo de esforço, acabou aumentando. E com o advento da internet, piorou ainda a situação. Antigamente tinha que entrar lá na conversa, lá, nickname. Você mandava e-mail, aí esperava um tempão para a pessoa responder. Você tentava entrar na internet, aí eu via aquele barulho. Ficava um tempão para entrar na internet. Quando instalamos na igreja, ali no Alcântara, aí tinha um computador lá, estava mexendo. Que tanto você faz aí? Vamos embora, tá todo mundo terminou a atividade já. Você está fazendo o quê? Eu só estou tentando conectar a internet para baixar o e-mail, é só isso. Mas o negócio demorado. E a gente acabava demorando nas atividades. Hoje, roteia o Wi-Fi, roteia a internet aí, rapidinho você consegue mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, SMS. SMS nem utiliza mais, né? Só o telemarketing que utiliza SMS. Mas Deus, Ele estabeleceu um plano para a humanidade, para que a gente andasse por esse caminho. E como a gente falou no início, Abraão foi chamado por Deus para uma missão. Ele precisava sair do meio da sua parentela, da sua terra, para o lugar que Deus iria mostrar para ele. E para isso ele precisava confiar em Deus, para que ele chegasse a cumprir com o objetivo. Mas ele precisava chegar ao seu descendente pela fé, porque ele ainda não era pai. Com 75 anos de idade, mais ou menos, ele recebeu o chamado de Deus, mas ele precisava ir em direção ao cumprimento da promessa. Apareceram as distrações no meio do caminho. Sara se riu, né, na tenda, ouvindo de trás, quando o anjo falou com Abraão, né, que seria da descendência dele, o filho da promessa. Sara se riu. E na conversa com o anjo, você riu? Não ri não. Você riu? Não ri não. Você riu. O nome do filho depois foi chamado Riso, Isaac, porque Sara riu. E por achar que a promessa estava demorando, Sara quis pegar um atalho. Os senhores tinham seus escravos, e ela falou, Agar é minha escrava, vou dar a minha escrava para o meu marido, para se deitar com ela, o filho que a minha escrava tiver vai ser meu. E assim, a palavra de Deus vai se cumprir. Olha o dedinho. Não é assim. E Deus, ele reitera esse chamado para Abraão, que seria da descendência dele. E que, apartando-se depois do seu sobrinho Ló, Deus voltou a falar de novo com ele. A ordem era fazer o quê? Sai da sua terra, do meio da sua parentela. Então, muitas vezes, para viver o novo de Deus, para atender o chamado de Deus, muitas vezes a gente vai ter que se afastar um pouco do convívio, até mesmo de algum dos nossos familiares, para que não nos desvie do foco que é servir ao Senhor. E não é fácil. As palavras de acusação vêm, mas quando Deus está no negócio, a pessoa vai olhar e vai dizer para você, Deus verdadeiramente está fazendo a obra. Se fez a obra na sua vida, então é sinal que Deus, ele é poderoso para transformar qualquer outra vida também. E assim, os inimigos do homem seriam os da própria casa. Mas como? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas muitas vezes, pessoas, até mesmo no nosso convívio, são usadas pelo inimigo para tentar nos desviar do foco. Mas olha o que o apóstolo Paulo disse a respeito disso.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Tudo novo. A vida em Cristo é vida de novidade. Viver em novidade de vida. Mas nós seremos transformados em tudo? Seremos perfeitos em pouco tempo? Não. É um processo. Processo chamado regeneração. Processo de transformação, de libertação. E a cada dia a gente tem algo para ser melhorado. Graças a Deus. Que a gente levanta uma mão para adorar a Deus, porque se levantar as duas, o Senhor leva. Tá pronto, né? Quem já ouviu essa frase? Então, o Senhor nos aperfeiçoando a cada dia. Mas não os seus lábios, mas o lábio de outro. Louve a obra de Deus na sua vida. Não os seus lábios, mas os lábios de outro. E assim, um verdadeiro testemunho vem de terceiros a nosso respeito. Porque a gente não pode se vangloriar, mesmo a gente sendo usado por Deus. Deus fez uma grande coisa, através da minha vida, através da sua vida. Os discípulos, quando foram enviados por Jesus para evangelizar, e eles expulsaram demônios, curaram enfermos, eles voltaram todos empolgados. Como é que foi o evangelismo? Foi uma bênção, damos muitas almas para o Senhor, nós libertamos pessoas do espírito imundos, curamos enfermos, nós fizemos muita coisa nesse nome. Jesus falou para eles: baixa a bola aí. Não vos alegreis, porque os demônios se vos sujeitam, porque vocês conseguiram conquistar muitas coisas em meu nome, mas se alegrem por ter o vosso nome escrito no livro dos céus. Então a nossa maior alegria, nosso maior orgulho, né? Se é que podemos dizer esse orgulho, é de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E consequentemente o nome do nosso próximo também escrito no livro da vida, e vamos trabalhar para cumprir o ídolo do Senhor, Mateus 28, 18, 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 15, 16 ou 16 no finalzinho, e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Abraão poderia ter se contentado ali com a promessa, né, que Deus tinha feito para ele. Não, Deus fez a promessa, só vou descansar e relaxar e esperar. Mas Deus deu uma ordem para ele: percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Não vai ser minha já? Para que eu preciso percorrer? Não, meu filho, você vai ter que percorrer. Olha lá a terra, vê lá essa terra, olha lá cada canto, porque você vai possuir. Então é necessário que você conheça primeiro a terra. Você deseja uma casa nova, um terreno novo, então você vai conhecer o local, você vai colocar a planta dos seus pés, você vai pôr a mão e vai profetizar, porque a palavra do Senhor diz: todo lugar que pisares a planta do vosso pé será vosso. Então você vai profetizar ali, mas é necessário você percorrer a terra. Uma vez perguntaram para mim: fulano de tal quer mudar de casa, aí teve uma proposta para poder morar num bairro perto do senhor aí. Como é que é esse local? Eu falei: o ideal seria ela conhecer, perguntar para os vizinhos, né? A localidade aqui é boa, não, enfim, para ela ter a sua própria conclusão. Não vai ser uma visita só que o dono da casa vai apresentar para ela e vai dizer: não, aqui é maravilhoso, não tem nada, tem comércio perto, tem ônibus na porta. Procura outro parecer para poder confirmar se isso é verídico. E vai perguntar para os vizinhos, vai sondar com os vizinhos. E aquela pessoa aguardou. Aí tem um ex-vizinho meu que mora por lá, que visita
constantemente a mãe. Aí eu perguntei, fulano, e a localidade lá, como é que é? Ih, rapaz, lá a situação não está muito boa não. Aí eu passei a descrição da rua para ele. Nessa rua, ih, rapaz, é justamente nesse lugar onde tem isso. Falei, opa, vou dar esse alerta. Aí falei para a pessoa, aí ó, não falei? Mas vou mandar esse áudio que você mandou para a pessoa ouvir, para ela tirar a própria conclusão. E assim, ela precisou tirar a sua própria conclusão, mediante relato não somente de uma pessoa, mas de outras pessoas, para confirmar se a terra é boa. Os espias foram espiar a terra, para ver se a terra era boa, né? Se era aquilo mesmo que estava acontecendo, mas a ordem de Deus é que eles entrassem na terra e possuíssem, porque a terra já era deles. Não importava se tinham gigantes, se tinham obstáculos, se tinham barreiras, mas eles precisavam ir em direção à palavra, em obediência à palavra de Deus. Se Deus disse, é verdade, e vai se cumprir. E ali os espias, eles olharam a terra, colheram os frutos que 2 pessoas tinham que carregar, foram necessários para carregar um cacho de uva, tamanho o cacho de uva que eles colheram, e falaram, a terra é boa, tem muitos frutos, olha aqui a prova, mas, porém, todavia, entretanto, tem gigantes. Mas esses gigantes são maiores do que Deus, que deu a promessa, que falou para vocês entrarem na terra prometida? Só que eles olharam para os gigantes, para os obstáculos, e não avançaram. Tem situações que a gente vai buscar a direção de Deus. Senhor, eu estou numa encruzilhada, avanço, retrocedo, o que eu faço? E eu já passei literalmente por uma situação. Moisés, quando ele estava saindo com o povo da terra do Egito, atrás estava o exército de Faraó e na frente o mar vermelho. Moisés ajoelhou, começou a clamar ao Senhor, e o Senhor disse para ele, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Talvez você dissesse assim, mas como? Eu vou entrar no meio do mar assim? E eu já passei por uma situação assim, em que eu precisava da direção de Deus. Senhor, eu tenho que ir. Ou eu posso voltar, ou eu sigo. E o Senhor me orientou para seguir. Mesmo sabendo que havia gigantes ali a serem enfrentados, mas o Senhor me orientou a seguir. E ali, em prosseguir, Deus enviou, assim como aconteceu com os espias, que entraram na terra, apareceu Raabe, né, e falou, o povo que está desmanhando por vossa causa, diante de tantos feitos que Deus fez lá na terra do Egito, a fama tinha chegado lá, e atrás deles estava o general de guerra, que nunca perde uma batalha, e por isso que eles conseguiram entrar para espiar a terra, foram guardados por aquela mulher, Raabe, né? E o nome dela, tamanha fé que ela usou, tamanha ousadia e coragem, né? Para poder proteger os servos de Deus. A vida dela, a família dela foi preservada. E eu tive esse livramento, né? De Deus usar uma pessoa que parada assim, digamos assim, Raabe, e ali o Senhor me livrou de todo o mal que poderia acontecer comigo. Era um exército numeroso, era um exército tremendo. O general de guerra estava na frente da batalha ali. Diga ao povo que marche, e nós marcharemos. Eu pude ver ali o livramento de Deus diante do exército, literalmente na minha frente, mas o general de guerra estava na frente, conduzindo, e ali eu vi o livramento do Senhor. Falei, glória a Deus, obrigado, Senhor.
E detalhe, na época eu ainda não era convertido. Nós estávamos subindo, cantando louvores, adorando, servindo, e houve um livramento ali. Aliás, na primeira experiência eu ainda não era convertido, mas subia louvando. Mas teve um outro momento que já convertido. E ali de uma situação que a gente não imagina, né? A palavra de Deus fala que Deus está vendo como chama de fogo que anda fazendo escondido do povo. Então uma pessoa que eu conheci de uma outra situação, agora estava ali diante de mim. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus que nos dá vitória, porque é Ele que nos justifica. Parar e ver o livramento que o Senhor nos dá. Mas é necessário percorrer a terra, no seu comprimento e na sua largura. Percorramos a terra no seu comprimento e na sua largura. Podem vir obstáculos, podem surgir barreiras, mas em nome do Senhor dos Exércitos, nós vamos avançar. A palavra do Senhor diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, tem determinadas situações que a gente não vai tentar o nosso Senhor, mas em outras questões, o Senhor vai nos dar ousadia para avançarmos. E aí, conforme o lema do Impacto da Unidade, vamos recuar ou vamos avançar? Existe uma multidão precisando ser alcançada, e Deus quer usar a mim e a você para essa missão. E a palavra de Deus diz que nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Se não fosse assim, essa igreja já estaria fechada, outras igrejas já estariam fechadas, mas a boa mão do Senhor tem sido conosco, e o Senhor tem nos sustentado, por sua graça, por sua misericórdia. E Ele chama a mim e a você: olha a terra, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura. Seja como os 12 espias que deram um parecer favorável em relação à terra e em relação principalmente à palavra de Deus. A terra é boa. Eia, subamos e possuamos-las. Amém? Vamos ficar de pé. Por favor, feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por essa noite, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, pelos teus livramentos que o Senhor tem nos dado, Deus, pela obra que o Senhor tem feito aqui nesse bairro, aqui nesse lugar. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mantido essas portas abertas. Senhor Deus, nós cremos, Deus, que conforme a sua palavra nos orienta, Senhor, hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então, no dia que se chama hoje, Senhor, que possamos ouvir a tua voz e também ser canais do Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te adorar todos os dias, Senhor. Deus, todos os dias na tua presença. Deus, seja nesse lugar, no lugar que o Senhor nos levar. Deus, mas nós queremos glorificar o teu nome. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Cobra-nos com teu sangue, Senhor, e nos purifica e nos capacita, Senhor Deus, para não recuarmos, mas para avançarmos, a vencermos as nossas limitações. O apóstolo Paulo teve limitações, Moisés teve limitações, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá vitória. E se esperarmos no Senhor, somente nessa vida, a palavra do Senhor diz: nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Senhor, que possamos esperar no reino vindouro, Deus, na promessa que vem do Pai das luzes, em que não há sombra de dúvida ou variação alguma. Deus, são as promessas que o Senhor tem reservado para os que o amam. Nos perdoa, Deus, cobre-nos com teu sangue e nos ajuda nessa caminhada a marchar, Senhor, em direção à terra prometida. Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está justificando aqui a ausência dos nossos pastores, pastor Dimas e a pastora Rita, né? Eles tiveram uma viagem para poder ser feita, mas em breve estarão conosco novamente, tá bom? Aniversariante dessa semana, Maria Eduarda Mota, dia 6 do 11, e no dia 7 do 11, Estela,
Bem, pode vir aqui na frente, por favor. Aproveita, por favor, irmã Cátia, para orar com ela. Estela, alguém possa representá-la, por favor. Natália. Senhor, muito obrigado por esta noite, por esse culto. Nos receba, Senhor, nesta noite, ó Pai. Que possamos, ó Deus, te agradar a cada dia, ó Deus. Que possamos, ó Deus, trabalhar conforme a tua vontade. Pai, nesta noite eu quero colocar a Maitê, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Abençoe aquele hospital, abençoe o médico, abençoe as enfermeiras, Senhor, que ali colocaram a mão nela, que possam descobrir, Senhor, o que ela tem. E se ela vai precisar operar, que tu, ó Deus, esteja com as tuas mãos na mão, Senhor, do médico que vai operar a tua filhinha. Guarda ela, guarda sua mãe, guarda seus avós, guarda a família, ó Deus, que ali estão com ela. Pai, nesta hora eu quero te pedir, ó Deus, que tu esteja abençoando, Senhor, Maria Eduarda, que no dia 6, ó Deus, irá completar mais um ano de vida. Continue abençoando a tua filha. Conceda, Senhor, todos os desejos do coração dela. Abençoe, Senhor, na escola. Abençoe ela como filha. Abençoe, Senhor, ela como a nossa irmã. Porque nós amamos, ó Deus, a tua filha. Nós, como igreja, abençoamos, ó Pai, em teu nome. Também esteja abençoando a Estelinha, né? A Estelinha, Senhor, que estará também completando mais um ano, Senhor, na sua vida, que tu possa estar abençoando, concedendo, Senhor, os desejos do coração da tua filhinha. Dê entendimento, Senhor, da tua palavra a ela. Abençoe seus pais, ó Deus. Que ela seja, Senhor, continue sendo uma testemunha viva, ó Deus, para os seus pais, ó Deus, para que eles venham se converter e junto com ela, Senhor, servir a Ti. Continue nos abençoando, é o que eu lhe peço, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Paulo e Guilherme. Senhor, incluímos, Deus, o Paulo e o Guilherme, Senhor, profetizamos a cura sobre eles. Deus, o George também, fortalece, Senhor Deus, os teus filhos, cura de toda enfermidade. Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, também a pastora Aline, Senhor Deus, e a Rebeca. Senhor, em nome do Senhor Jesus, todo o seu povo, Senhor, todos aqueles que necessitam de uma intervenção agora, Pai, em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Não vamos esquecer, domingo, dia 9, nós temos um encontro lá no sítio, amém? Amém. Estende suas mãos assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém?